Só Deus sabe de que forma você chegou aqui nessa noite. Só Deus sabe a semana que você tem passado. Mas não importa essa dificuldade. Mas desde o momento que os seus olhos estiverem firmados em Cristo, mas desde o momento que sua base for Cristo, você pode ter certeza da sua vitória nessa noite. A palavra do Senhor diz que hoje vamos abordar alguns tópicos aqui. A palavra do Senhor diz, Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E a pergunta que eu deixo para vocês no início: como é a casa que Deus quer? Ou seja, como é a casa que o Senhor Jesus Cristo quer sobre a tua vida? Você tem parado em algum momento da sua vida e tem pensado, feito uma reflexão, se da maneira que você está conduzindo o teu lar está sendo da maneira agradável aos olhos do Senhor Jesus Cristo? Não, eu acho que você não entendeu. Você tem parado e tem pensado, conjectura comigo, vem comigo, leva seus pensamentos dentro do teu lar. Eu gosto de poder elaborar essa mensagem trazendo seus pensamentos à realidade. É muito fácil chegar e poder falar, mas o mais difícil é você poder estar dentro do seu lar. Trazer seus pensamentos, aquilo que tem travado a sua vida, aquela maneira que tem se comportado no seu cônjuge dentro do teu lar. É esse ponto que eu quero tocar nessa noite. Leva seus pensamentos lá no teu lar. Vamos começar assim. Leva o teu pensamento dentro do teu lar. Comece a imaginar todo o cenário que você tem vivido com seu esposo, seu cônjuge. E comece a olhar em sua volta, os seus filhos. Comece a olhar o seu relacionamento com sua parentela, com seu vizinho, com a sua vizinha. E você, por um momento, você para sobre uma cadeira e você senta. E você começa a fazer uma reflexão. Será que a minha família está separada e selada pelo sangue do Cordeiro? Em outras palavras, eu conjecturando, será que realmente a minha família está de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta dessa noite. Então é uma pergunta de reflexão para que você venha entender que mesmo que você não abra a sua boca para dar glória, mas que você venha sair daqui nessa noite com seus pensamentos voltados para Cristo, mas que você venha sair daqui nessa noite de uma maneira diferenciada. Ou seja, eu profetizo sobre a tua vida que da mesma maneira que você entrou por essas portas, você não vai sair. Que da mesma maneira que você passou por essas portas triste, cabisbaixo, pensando em desistir da vida, hoje, nessa noite, você vai ganhar forças do Senhor para revigorar. Aquele momento que você pensou em desistir, aquele momento que você olhou para a sua dificuldade e falou: Senhor, para mim não dá mais. Eu vim te apresentar o Cristo, aquele que é a base da sua vida. Ou seja, vamos conjecturar que dentro de uma casa é necessário que eu faça essa configuração, esse sentido, para que você possa entender com clareza aonde o Senhor quer falar com você. É muito fácil para a dona de casa, homens, cabeça do seu lar, entender que você tem uma casa, você tem um teto, você tem uma parede, você tem uma esposa, mas você não entende o real valor de uma casa. Entendemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos inicia como a base, que a base é a estrutura da nossa casa, ela realmente tem que ser Cristo. Ou seja, eu estou a falar para você uma casa, qual é a maneira que o Senhor quer que essa casa esteja, para que a presença dele possa ser contigo, para que a presença do Espírito Santo possa ser dentro do teu lar. Entendemos que quando começamos a conjecturar uma planta baixa arquitetônica de uma casa, começamos a olhar para o terreno plano e começamos a escavar esse buraco para que possamos fazer todas as sapatas estruturas necessárias para construir a sua casa. Olha que impressionante que o Espírito Santo de Deus nos fala, nos revela, que quando nós estamos cavando a
necessário que você desça na presença de Deus. Porque quanto mais você desce, mais alto, mais linda fica a sua casa. Em outras palavras, mais linda fica a sua família. O mais impressionante que Josué, no final da frase, ele diz assim, no final da carreira dele, ele diz, ele colocando em pautas, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nesse ponto que você eleva a sua casa, quando seus pensamentos se voltam ao Senhor em humildade, em santidade, em remissão ao Senhor. Mas entendemos que essa estrutura é necessário que esteja a presença do Espírito Santo. Ou seja, não adianta você construir uma casa sobre uma areia se a presença do Espírito Santo não está. Ei, não adianta você construir uma casa sobre uma rocha se a presença do Espírito Santo não está. Mas evangelista, mas mesmo assim se eu construir sobre a rocha, de que maneira você tem construído? Qual foi o espaço que o Senhor tem falado para você seguir? Ou seja, qual foi as instruções que o Senhor falou para você construir esse alicerce? De que maneira você tem construído? Sabemos que quando nós vamos profundamente dentro da palavra, entendemos que na área da construção civil, que quanto mais o ferro é grosso, quanto mais a espessura é maior, mais alto será o edifício que você irá construir. Entendemos que eu quero falar para você que não adianta você querer construir um alicerce de qualquer maneira. Não adianta você chamar o Senhor para a sua casa, mas você realmente não abre a porta para ele fazer morada. Ei, eu quero dizer nessa noite que Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 diz da seguinte maneira: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, é necessário que dentro da coluna, é necessário que na sapata, é necessário que naquele concreto que for despejado dentro daquele caixote, que é usado sobre o carpinteiro, que é Jesus, esteja a pedra, a rocha sobre a tua vida. Mas quando nós começamos a construir, entendemos bem, quando começamos a construir esse alicerce, quando colocamos o Senhor no projeto da nossa vida, não importa as lutas que vão vir sobre a tua vida. Você tem reparado que quando você faz uma obra na tua casa, você tem reparado que o tempo às vezes muda, começa a chover, e aquilo impede de você continuar a sua obra? Ei, mas eu quero dizer algo para você. Quando você está dentro de uma obra, e quando a presença do Espírito Santo se faz presente, ele te dá estratégia para que você possa continuar a sua boa obra. Ele dá estratégia para que você não venha parar no meio do caminho. Ou seja, ele te dá estratégia para que você possa continuar avançando na presença dele. Mas olhando bem, conseguimos aprender que para começar uma boa casa, uma boa obra, é necessário que esteja a presença do Espírito Santo. É necessário que devemos andar com a presença do Espírito Santo. Para se você quer uma família restituída, muitas pessoas não entendem nessa noite, porque a tua família está destruída. Muitas pessoas não entendem nessa noite, porque brigam o tempo todo dentro do teu lar. É dissensões, são discussões, e você não consegue ter paz dentro do teu lar. Você tem chamado a presença do Espírito Santo para dentro? Será que realmente você tem chamado a presença do Altíssimo para dentro do teu lar? Ei, explica melhor, eu não consigo entender. Eu vou explicar. A primeira presença que eu chamo nessa noite é aqui, ó. Corpo e templo e morada do Espírito Santo. Quando você começa a entender que você é totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo, você começa a tirar as vidas dos teus olhos, você começa a ver um novo horizonte. Olha, vamos conjecturar. O arquiteto, quando ele chega numa casa, que ela foi construída, mas ela está toda bagunçada, desarrumada, toda na estrutura bruta, ele começa a imaginar aquela casa, a cada detalhe, no seu mínimo detalhe, a cada ponto do banheiro, a cada sala, porta, cozinha, área de serviço, a
imaginar. E ele começa a colocar no papel. Ele começa a ter um sonho. Ei, entenda uma coisa. Quantos aqui nessa noite tem um sonho, tem um projeto? Quantos nessa noite aqui estão precisando que o Senhor entre com providência imediata sobre a tua vida? Você, por um momento da sua vida, eu conjecturando, você está morando numa casa que ela tem um telhado, ela não tem uma laje, ela não tem uma estrutura sólida. E por um momento da sua vida você começa a ver umas rachaduras se abrindo nessa estrutura dessa casa. E naquele momento que você olha assim e fala: Senhor, como que eu gostaria de ter condição financeira para que o Senhor me desse para que eu pudesse fazer uma reforma na minha casa? Olha, você tem entendido a compreensão da mensagem? O Senhor nessa noite está falando: é nessa noite que eu quero contar com você. É nessa noite que eu quero que você comece a fazer uma reforma dentro do teu lar. É nessa noite que você tem que fechar as portas para aquelas pessoas que entram para olhar para a sua vida e falar que você não vai conseguir. Você tem selecionado as pessoas que você tem chamado para dentro do lar. Você tem selecionado aquelas pessoas que te levaram para dentro da tua casa e tem profetizado e tem falado palavras de maldição para te atrasar, para parar a sua obra, aquela boa obra que o Senhor começou em sua vida. Não, eu vou trazer você à memória. Você lembra do primeiro propósito que você fez no Senhor? Você lembra que quando você se colocou nos pés do Senhor, você falou: Senhor, a partir de hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você olha hoje para dentro do teu lar e vê se está da maneira que o Senhor tem proporcionado para você. Olha para dentro do teu lar e vê se está do jeito que você falou para o Senhor que estaria. É aquelas orações que você tem parado dentro do teu lar. Porque você não tem mais uma buscada pela madrugada. Porque você não tem mais chamado teu marido, teu cônjuge, a tua esposa, o teu noivo, para poder estar orando. Porque você não chama mais a tua família, teus filhos, tuas filhas, para se reunir nas mãos e orar e interceder ao Senhor. Porque você tem quebrado essa aliança com Deus. Porque hoje à noite tem renovo. Hoje à noite é onde o Senhor vai renovar. Vai renovar tudo aquilo que por um momento da sua vida você esqueceu. Mas entendemos que quando os excessos estão subindo, uma parede está sendo construída. O muro está sendo construído sobre a tua vida. Entendemos que esse muro ele traz proteção. No mundo físico, esse mundo traz proteção. Olha para essas paredes dentro desse templo. Imagina você agora se só tivesse as cadeiras e o terreno plano, e não tivesse essas paredes, nem essa laje, esse teto, esse telhado. Imagine agora o sereno que você está sentindo. E se chovesse, você está tudo molhado. E se o sol estivesse muito quente, você estaria o quê? Ao ponto de você não aguentar nem sentado dentro dessa congregação. Mas entendemos que essa parede, quando ela nos protege, entendemos que essa parede é a proteção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ei, eu acho que você não conseguiu entender. Eu vou ser mais detalhista para que você possa entender. A proteção do Espírito, olha só como Paulo sendo triste. Que o leão fica bravando, buscando que possa tragar. Entendemos que como servo, filho de Deus, temente a palavra do Senhor, ele tem o poder, não o poder, conjecturando eu, mas ele tem aquela intimidade, aonde o Senhor, ele fala para você: filho, o que você falar você não baixa. Está na presença de Deus. Ao seu redor está o leão bramando como um leão, está rugindo como um leão bramando a quem possa tragar. Por um descuido seu, da sua vida, por um momento que você desatentou a palavra do Senhor, por um momento que você não tem vigiado, aquelas paredes começam a entrar ruínas sobre a tua vida. Você começa a abrir brechas para que o inimigo possa entrar. E aquela intimidade com Deus você começa a perder. Você começa a perder a proteção do
afastado do Senhor são as vossas iniquidades. O que tem afastado de nós, seres humanos, da presença do Espírito Santo, são os vossos pecados diante do Senhor. E quando nos afastamos, a presença do Espírito Santo já não é mais conosco. Entenda que você começa a perder a proteção de Deus. Por quê? Você não tem vigiado dentro da sua casa. Você não tem medido as palavras que você fala. Você não tem vigiado quando o teu marido chega cansado do trabalho dentro do teu lar. O marido está precisando de um banho. Ele está precisando de uma palavra. Ele está precisando descansar. E você, por ser uma pessoa não prudente, você por ser uma mulher tola, você por não vigiar, você tem que colocar tudo isso a perder. Do mesmo jeito, a conjectura, o homem para com a mulher. É muito fácil falar que ela é minha mulher, ela é minha esposa, ela é meu cônjuge. Mas será que você tem cuidado dela como ela merece? Será que realmente você tem cuidado dela conforme a palavra do Senhor Jesus tem ensinado? Será que realmente você tem dado valor àquela joia preciosa que está dentro do teu lar? Ou será que você está procurando outra pedra para poder esculpir do lado de fora? De que maneira você se encontra nessa noite? Aonde você tem começado a perder a autoridade, a proteção do Espírito Santo, que hoje você não tem voz dentro do teu lar? Que hoje você não tem autoridade com seus filhos? Que hoje você não consegue mais se reunir à mesa com sua família? E hoje você olha assim e fala: a minha família está destruída. A minha família não tem mais jeito. A minha família está a ponto de acabar tudo. Qual o propósito de você entrou aqui nessa noite? De que maneira você tem entrado aqui? Mas entendemos que depois desse alicerce, dessas paredes, vem um teto sobre nossas vidas. O mais impressionante é que a palavra do Senhor Jesus, ela diz assim, da seguinte maneira: que o teto, ele representa a presença do Senhor. Salmo 91. O que habita nos poderes do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. Entendemos que quando estamos debaixo da sombra do Onipotente, entendemos que quando estamos na presença, Ele está como um pai, ou seja, como uma galinha, como protege os seus pintinhos das presas. Ela começa a vir com as asas dela cobrindo todos aqueles que estão embaixo. Assim é a sua vida, assim é a sua casa na presença do Espírito Santo. Enquanto você está dormindo, uma guerra espiritual está se travando, uma batalha espiritual que você não, muitas pessoas não conseguem imaginar. Mas quem vive o sobrenatural vê que em nenhum momento o Senhor lhe para de pelejar e guerrear por você. Em nenhum momento Ele desiste de você, mesmo você com pouca fé, mesmo você pensando em desistir, mesmo você falando: Senhor, não aguento mais, chega. O Senhor está pelejando por vós. O Senhor está agora, filho, continua mesmo com pouca fé, que quando eu estou com você, possa se levantar o mar, possa se levantar o vento, possa as portas se bater. Mas quando a minha presença é contigo, nenhum mal pode vir sobre sua tenda. Você tem conseguido fazer essa reflexão? Que entendemos que em uma casa não precisamos apenas de um alicerce, não precisamos apenas de um teto, não precisamos apenas de uma proteção, mas nós precisamos nessa noite, sabe o quê? Água. Nós precisamos de água para poder saciar a nossa sede. A água simbolizando a fé. E no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, 38, diz da seguinte maneira:
Espírito Santo se você está morto espiritualmente. Não adianta você falar que você é forte e você é fraco. Quando uma pessoa está sem beber água, quando uma pessoa ela passa certo tempo sem ter uma boa alimentação e se beber uma água, o que acontece com ela? Fica totalmente desidratada. E para onde ela vai? Buscar o soro para poder se recompor. Assim é a presença do Espírito Santo. Representando a fé, nós precisamos estar constante na nossa fé. Nós não podemos desanimar com as batalhas, com as pelejas, com as lutas, as dissensões sobre vossas vidas. Mas nós precisamos continuar meditando no Salmo 121. Que quando você posiciona os teus olhos, inclina para cima, quando você eleva a sua cabeça, as suas vistas para o Senhor, você começa a chamar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Essa fé é aquela que quando você está dentro do teu lar, você pensa, se for necessário, 50 vezes antes de pronunciar uma palavra que não venha do reino dos céus. Você não entende porque o teu lar está destruído, porque você tem proferido palavras de maldição sobre a tua vida. Você tem proferido palavras que tem levado você ao cativo. Você não entende porque sua mente é fechada. Você não consegue mais sonhar. Você perdeu suas expectativas. Você falou, não chega, não dá mais para mim. Ou seja, eu vim dizer para você nessa noite como boca de profeta, não é noite de você entregar os pontos. Não é noite de você pensar em retroceder. Não é noite de você pensar em desistir. Mas é noite de você continuar avançando com a sua bandeira da vitória. É noite de você erguer a bandeira e falar, mesmo que as lutas venham, eu não vou desistir. Por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso está comigo. Olha como o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. E é forte do Espírito. Deus está falando com muitas pessoas nessa noite aqui. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos ensina que nós devemos ensinar nosso filho a forma que ele deve andar. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos aprende primeiro para nós que nós devemos ensinar nosso filho o caminho que se deve andar. Mas para isso, precisamos nós estar diante do caminho que o Senhor tem proporcionado sobre a nossa vida. Como que você pode ser luz dentro da sua casa se você não quer acender a candeia? Como que você pode transparecer o Espírito Santo e você quer ver mudança no teu lar? O teu filho que está nos vícios, o teu esposo que está fora da presença, a tua esposa que não quer mais nada com Deus, você que está desanimado de tudo. E você tem esquecido do Senhor? Você tem esquecido que o Senhor Ele nos formou e nos criou? O Senhor Ele nos formou no pó da terra. E sobre a costela do Adão Ele tirou ela. Ele formou a mulher para ser a sua ajudadora. Você tem esquecido por um momento da essência do Espírito Santo? Quando você está no meio do hospital, quando você não tem mais nada na sua frente, o médico fala assim, não tem mais jeito para a tua vida, aqui você pede socorro para o diabo. Você chama os candomblecistas. Quem é que você chama para poder tirar daquela situação? Mesmo que você seja ímpio, você ainda fala, Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você ainda invoca o nome do teu Deus. Ou seja, você entende que Ele é teu Pai, você é totalmente dependente dEle. Você entende que sem Ele você não é nada. Ou seja, o Espírito que está dentro de mim, dentro de você, ele
o que você tem aplicado dentro da sua casa? Qual foi o estatuto que você tem aplicado dentro do teu lar? Eu estou falando com você mesmo que está me assistindo. Você mesmo que está me vendo. Você que está por ver ainda esse vídeo, se caso chegar até você. Qual é a sã doutrina que você tem ensinado dentro da sua casa? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, tem uma doutrina. Essa aqui. A poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. É ela que salva, cura, liberta, transforma, traz de volta aquilo que você perdeu. É ela que te dá vida. É ela que traz alegria. É ela que traz paz. É ela que traz renovo. É ela que traz conserto. É ela que traz sonhos, projetos, conquista. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você querer esconder essa luz que há dentro de você. Não adianta você querer ocultar a palavra do Senhor e não pregar para os seus filhos, não falar para a sua esposa, não falar para o seu cônjuge. Para onde irá a sua alma? O Senhor está vindo arrebatar a sua igreja. Para onde irá a sua alma? Se a tua casa não estiver alinhada, adornada, se a tua casa não estiver conforme a vontade, a palavra do Senhor Jesus Cristo, para onde irá a sua alma? Você tem olhado para dentro de ti, você tem olhado os carrapichos que estão nas suas vestes. Até quando você vai ficar com essas suas vestes sujas? Até quando você vai ficar no lamaçal do pecado? Até quando você vai ver sua casa se deteriorando, dando morto, o telhado voando, o embaixo caindo, o muro rachando, o alicerce trincando? Até quando? Você está assistindo a sua derrota? Você está olhando de perto a sua derrota, igreja? Não! É noite de você reagir! É noite de você olhar para o céu! É noite de você clamar ao seu Deus! É noite de você reconciliar com Deus! É noite de você abrir tua boca e profetizar no teu lar! É noite de você se santificar! É noite de você buscar comunhão! Aquela presença que um dia você teve e hoje não tem mais. Como está a sua casa? Será que está de acordo com os parâmetros bíblicos? Será que está de acordo com a casa que o Senhor quer que esteja? Cinco tópicos foram abordados nessa noite. 5 tópicos. Será que nenhum desses vocês se encaixaram? É onde a palavra do Senhor Jesus Cristo está consertando a cada um nessa noite. Quer uma casa alicerçada na rocha? Você quer uma casa alicerçada na presença de Deus? Você quer uma proteção de Deus? Você quer uma relação onipotente? Você quer vitória no teu lar? Você quer que essas enfermidades vão embora? É necessário que você chame a presença de Deus para dentro da tua casa. Deixa eu perguntar somente uma coisa para você. Aonde você tem construído o seu altar? O altar do Senhor. Aonde você tem construído o altar do Senhor? Aquele cantinho que você orava e hoje não ora mais. Aquele cantinho que você tinha para ler a Bíblia hoje não lê mais. Aquele cantinho que você tinha para madrugada e hoje não ora mais. Quem é que está tomando aquele lugar? São os deuses de porcelana? São os deuses de barro? São os ídolos? São as suas vontades? Quem está dentro do teu lar? É nessa noite que você pega na sua. É nessa noite que você sai daqui diferente. É nessa noite que você sai daqui transformado.
Porque quando você chegar dentro do teu lar, quando você chegar dentro do teu lar, tu vai profetizar. O brilho da face do Espírito Santo, o brilho da face do Senhor Jesus Cristo, hoje está caindo sobre a tua vida. E quando você entrar dentro do teu lar, todas as enfermidades, toda a potestade, toda a palavra contrária irão cair por terra sobre a tua vida. Você crê? Você crê nisso? Então, levanta o seu mão no céu, aplauda o Senhor e manda glória para Ele. Manda glória para Ele, manda glória para Ele. E Ele vai trazer a sua vitória nessa noite. É bom? Sobre essa imagem, sim. Ligar no telão, ótimo. Mas quantos deixaram de prestar atenção por causa de uma tela? Eu chamo totalmente a sua atenção nessa noite. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. Se coloque sobre os teus pés, que eu quero orar por você.